Nobody knows that, nobody knows. Vamos continuar, meu povo, vamos continuar a estudar as monarquias nacionais, esse processo de unificação dos reinos. Vamos que vamos. Formação da Espanha. A gente viu o caso português, né? E o caso espanhol, ele tem bastante relação com o caso português, mas ele tem algumas particularidades, tá? Então, assim como os portugueses, né, iniciou-se esse processo de unificação com a Guerra da Reconquista, tá? Eu trouxe aqui um mapa para a gente conseguir se orientar. Então, olha só, no final do século XI, olha como é que era, em 1095, por aí. A gente tinha aqui, olha só, o Condado Portucalense, ainda não era Condado Portucalense, era só, né, a cidade de Portugal, né, aqui os territórios portucalenses que ainda não chegaram a ser, né, efetivados. Aí a gente tinha grandes reinos espanhóis, tá, gente? Então a gente tinha aqui o Reino de Leão, o Reino de Castela, o Reino de Navarra e o Reino de Aragão, tá? E aí o que vai acontecer é que após a Guerra de Reconquista, né, após a expulsão dos mouros, olha só, século XII, século XIII, esses reinos eles vão conseguir avançar e expulsar os mouros. Domínios muçulmanos, a gente está vendo aqui que são os verdinhos, tá? Então ao longo dos séculos os mouros, os sarracenos, eles vão ser expulsos. Tranquilo? E os reinos cristãos, eles estão expandindo. Olha só que interessante. Aqui, olha só, no século XII, a gente viu lá, né, na aula passada, na verdade no século XII, XIII, por aí, a gente vai ter já o condado de Portucalense, né, o condado portucalense sendo dado, então, para a dinastia de Borgonha, tá? Então aqui a gente já tem a formação do que seria Portugal, tá? E aí a gente vai ter a união do reino de Leão e Castela, tá? O reino de Navarra e o reino de Aragão. No fim das contas, nós vamos ter dois reinos principais, tá? O reino de Castela e o de Aragão. O reino de Navarra não era tão forte como esses dois reinos, certo? O que vai acontecer? Nós temos um último reduto muçulmano, tá? E aqui o bagulho vira uma aventura épica, olha só. Granada é a última missão de todos os cavaleiros espanhóis, de todos os cavaleiros dos reinos espanhóis, dos reinos cristãos, né? Ele é o último reduto muçulmano para ser dominado pelos cavaleiros. E quem poderá salvar-nos? Quem poderá organizar as tropas de maneira essencial para que podemos dominar os mouros de uma vez por todas e proclamar o nosso Estado espanhol independente? É ele, Fernando de Aragão, se unirá então com Isabel de Castela para formar o Estado da Espanha. Olha só que maravilha, galera. O que vai acontecer é que o Fernando de Aragão estava em love com Isabel de Castela. Ai, para, bobo, não podemos, pô, nós somos de reino diferente. Aí o Fernando falou, então que nós unamos o nosso reino. E agora, quem entende aí gramática deve estar muito puto comigo. Que nós unamos, meu Deus, que a gente então una os nossos reinos, pô. Vamos lá, vamos unir, vamos lá, vamos juntar Aragão com Castelo e vamos formar uma coisa só. E aí a Isabel, ai, não sei não. Aí ele falou, deixa de manha, garota. Daí ela falou, ai, vou pensar no teu caso. Passou 5 anos. Tô brincando, não passou tanto tempo não. Aí depois de tempo a Isabel gostou da ideia, vamos lá, conseguiu convencer. E aí a gente vai ter a união das casas de Aragão e de Castela. Fernando de Aragão com Isabel de Castela vão se unir e vão centralizar, né, esse reino aí espanhol, tranquilo? O que vai acontecer é que em 1469 eles vão se casar e dar o início a todo esse processo, tá? E em 1492 eles vão conseguir expulsar os mouros de vez da Península Ibérica, expulsando então eles do território de Granada, tranquilo? O que vai acontecer é outra coisa interessante. Existia uma burguesia na Espanha, existia uma burguesia nos reinos de Leão, Castela, Navarra, Aragão, tá? Existia. E aí essa burguesia, ela tá vendo, caraca, velho, olha os bichos ali na esquerda, olha a galera ali a oeste, o condado portugalense virou estado de Portugal, meu Deus, a galera de Avis tá ajudando a burguesia de Portugal, cara. E a gente tá ficando pra trás, o que a gente vai fazer? Aí a burguesia da Espanha falou assim, ô, na moralzinha, pô, aí vocês, ó, Fernando, Isabel, vamos ajudar nós, cara, vamos fortalecer aí o movimento burguês, nós somos tão pobrinhos, mal sabiam eles onde é que isso ia dar. Mas enfim, então a gente vai ter, né, depois desse apelo da burguesia, a gente vai ter uma ajuda, né, nessa competição com Portugal. A burguesia espanhola queria, né, fazer frente à burguesia de Portugal, queria se enriquecer mais, queria se tornar a maior burguesia da Europa, né? Então, em 1492 a gente vai ter uma data histórica, né, quando a gente vai ter o início então das navegações, né, espanholas, quando Cristóvão Colombo então descobre as Américas, mas isso é tema de uma próxima aula, tá? E a gente vai ter nesse mesmo ano a derrocada Moura, nesse mesmo ano eles dominam Granada, abrindo então margem, abrindo brecha para um reino espanhol burguês
e competitivo no mercado internacional. Vejo vocês numa próxima aula, né? Numa próxima monarquia, num próximo estado sendo formado. É nóis!